antes, para entrar numa introdução, eu queria perguntar, a gente já falou um pouco sobre, então, a avicultura no futuro, e qual que é o papel e o futuro da nutrição animal, que você acha? O que, que vai acontecer aí nesses próximos anos de diferente, que talvez vá transformar, vai melhorar essa nutrição? Sim. Aí eu também tenho uma opinião bem assim, minha, mas que várias pessoas coincidem, e eu também coincido, vice-versa, que faz parte da nossa tribo, né? Eu acho que a nutrição sempre foi muito importante, a gente fala dos 75% do custo, aí já começa a minha primeira questão, eu acho que não é 75% do custo, eu acho que uma boa nutrição de uma nutrição ruim é que é a diferença no custo, porque ninguém vai fazer uma dieta sem alimento, não é? Então, quando tu fala em 75% do custo, dá a impressão de que a comparação é que se tu não desse comida para os animais. Então, você dá comida para os animais. Então, a nutrição verdadeira, conceitual, ela fica entre seus 2% e 3%, que é muito no nosso negócio, não é? E essa nutrição, ela avançou muito com tudo isso que nós já falamos, quer dizer, com NIR infrared nas empresas, agora com NIR em linha, não é? Laboratórios mais sofisticados. O que eu tenho um pouco assim de tristeza, alguma certa frustração, é que eu acho que a gente tem dado muito pouca atenção ainda à qualidade das matérias-primas, não é? A gente trata componentes macro das nossas fórmulas como commodities. E as commodities assim tratadas, elas perdem o conceito de variabilidade. Porque daí eu posso ter uma soja com 46 e 47, eu tenho que tomar uma decisão de qual é o número que eu vou dar, o nutricionista normalmente dá um número mais baixo, ou pelo menos meio desvio padrão abaixo da média, que são outros critérios de utilizar, mas você vai se precavendo, vai criando margens de segurança, que isso tem um custo, e eu acho que essa é uma oportunidade que, claro que o NIR infrared, ele chegou em boa hora, não é? Mas nós temos que gerenciar esses números. Não adianta ter milhares de números e não gerenciarmos e usarmos esses números o mais em tempo real possível na formulação. Mas uma coisa legal da nutrição daqui para o futuro, que eu vejo, e eu sempre fui contra, mas por muitos anos, o nutricionista é que dava palpite, especialmente nos aditivos antibióticos de toda a natureza, mas em especial os promotores de crescimento e os anticoxidianos, não é? Eu sempre achei que o nutricionista poderia... Eu estou me referindo do nutricionista não veterinário, certo? Que é o meu caso, sou engenheiro agrônomo, não é? Eu sempre entendi que discussões de campo e que tratavam de sanidade eram e são de responsabilidade dos veterinários de campo. Então, quando se trata de uma decisão de um anticoxidiano, é a pessoa de campo que está no dia a dia vendo quais são as evidências ou prevalências de um determinado tipo de situação. No caso dos antibióticos terapêuticos, preventivos ou não, eu também achei que isso sempre foi responsabilidade dos veterinários, porque eles conhecem a farmacologia e conhecem a patologia, não é? Então, é difícil, dentro de uma fábrica de ração, você tomar decisões dessa natureza. Isso, assim, no passado era. Promotores de crescimento um pouco, assim, médio, porque eu acho que, como os promotores de crescimento não eram só postos nas dietas como antimicrobianos, não é? Eles tinham um apelo também nutricional, sob o ponto de vista de qualidade intestinal, de enterócitos e tudo, não é? Então, eu acho que o nutricionista não veterinário, ele estaria em condições de fazer isso. Mas mesmo o nutricionista veterinário, ele tinha que ouvir sempre muito as pessoas de campo, porque quem está lá no dia a dia é a pessoa de campo, não é? Posto isso, o que sobrou para nós hoje, né? Eu acho que a nutrição animal e a produção animal, ela está vivendo um momento absurdamente maravilhoso. Porque a retirada dos antibióticos melhoradores de desempenho transformou na tríade epidemiológica a preocupação do micro-organismo para a preocupação do hospedeiro. Nós passamos até hoje preocupados com o micro-organismo. O que eu faço para minimizar esse micro-organismo? O que eu faço para eliminar, se for possível? Não é? Então,
todo o nosso conceito teórico era frente a um vingador chamado micro-organismo, não é? Então, nossa preocupação era essa. Com o advento dessa nova era, dos não antibióticos melhoradores de desempenho, e cada vez mais sendo questionado os terapêuticos, nós entramos numa outra fase, que é a fase do hospedeiro. Então, nós temos que olhar mais para o hospedeiro e menos para o micro-organismo. Eu tenho que olhar para o hospedeiro como é que ele convive com uma população microbiana absurdamente grande e variável. O que nós devemos fazer em nutrição para que essa população microbiana não mude tanto do dia para a noite? Ou de uma troca de fase, uma troca de alimento, não é? Então, a perspectiva ela é muito mais intelectualmente desafiadora. Porque agora todos os aditivos que estão aí, não é? E é maravilhoso, eu vim agora do Simpósio Brasil-Sul, quantas empresas oferecendo, como nós na Cargill, produtos, não é? E cada um com o seu apelo, a sua vontade de mostrar que os seus aditivos são diferenciados. Isso, primeiro, é para proteger o hospedeiro. Segundo, vai trazer muitos profissionais como você e outros jovens para dentro desse mercado laboral, não é? Passando esse conhecimento, porque ele exige conhecimento, não é? E está fazendo uma coisa, Gabriela, que quando eu era professor lá no início, especificamente com os veterinários, eu dizia, porque eu era professor na veterinária, eu dizia que o veterinário tinha que fazer duas coisas, além de falar inglês, né? Mas outras duas coisas. A primeira delas era conhecer estatística, e a segunda delas, conhecer farmacologia. Eram dois pontos que eu dizia, o resto tudo eram anexos do conhecimento, certo? Quem sabe um pouco simplificado demais, não é? Mas eu na condição de agrônomo me dou esse direito. Tá? E hoje para mim, além do inglês que não mudou, e além da estatística que não mudou, aliás, exige mais de nós, não é? O ponto que mudou é a farmacologia para a fisiologia anátomo do aparelho digestivo. A anatomia e a fisiologia do aparelho digestivo, ela hoje compõem tudo. A resposta imunológica é dada, alguns dizem 70% e outros dizem 80%, pelas reações dos enterócitos. Eu não posso mais usar um arsenal de produtos veterinários. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer esse enterócito e saber o que eu faço para proteger esse enterócito, para que, quando agredido por um micro-organismo que não seja simbionte, que esse hospedeiro esteja preparado para isso. Então, a nutrição, ela toma outra dimensão, não é? E aí vem a parte bonita. Aí os nutricionistas que estão na fábrica de ração passam a ter uma importância maior, porque eles é que estão recebendo os fornecedores, eles é que estão discutindo a saúde intestinal sob o ponto de vista de oportunidades com aditivos. Então, a tua pergunta originalmente é como ficaria. Eu acho que a nutrição para os nutricionistas do futuro, ela será mais interessante, mais desafiadora e mais envolvente, não é? Então, oceano azul para nós daqui para frente. Perfeito, e um desafio, né, para a gente focar em outros pontos, né, não só naquela nutrição, só focando em digestibilidade, mas também nessa interação com o hospedeiro e a microbiologia do intestino, enfim, do trato gastrointestinal é muito complexa, né, então não adianta a gente focar nos organismos, mas tem que focar no hospedeiro, como que o hospedeiro tá, né? Nós temos um programa chamado Gallium na Cargill, que, na verdade, é um programa que nós estamos trabalhando nele provavelmente próximo de 15 anos, ele está chegando ao seu final agora para ir para o mercado, onde nós temos o comprometimento, através de coletas de material de campo, não é? Secais ou fecais, nós temos a condição de estudar as variações da microbiota. E nós temos trabalhos muito impressionantes. A simples troca de um alimento, ela faz com que a microbiota se altere dramaticamente.
Outros pontos, por exemplo, tem uma fase entre os 7 e os 20 dias que existem trocas da microbiota naturais independentemente de qualquer ação. Quer dizer, qualquer coisa que se faz indevidamente neste período, nós vamos ter um duplo prejuízo. Por uma troca natural, representada pelos clusters microbiológicos que estão ali compostos, e também por uma eventual troca, por exemplo, de temperatura, de um produto aditivo, ou de uma fase de ração, ou uma troca de um ingrediente na mesma fase. Isso tudo a gente tem que lembrar que isso tudo promove alterações microbianas. E se eu estou dizendo que eu quero proteger o hospedeiro é um contra todos. Então, quanto mais os outros todos forem mais previsíveis, o hospedeiro certamente vai ter maior benefício. Eu acho que esse é o grande segredo, é mudar com parcimônia, é mudar de uma maneira tecnicamente conveniente, olhando sempre para um hospedeiro que está lá com uma infinidade de micro-organismos jogando a favor ou não, ou mais ou menos. Essa é a realidade. Sim, sim, isso é muito importante. A gente tem que começar a trabalhar com as funções, né, da microbiota que influenciam o hospedeiro e não só com aquela população, né, muda esse organismo para, né, aumenta o outro, e isso é complexo e às vezes a gente não sabe como que interage com o hospedeiro, mas eu acredito que a gente está indo para esse rumo na ciência também e que daqui a pouco a gente vai conseguir, focando no hospedeiro, entender melhor nessa interação.